Olá para você que nos acompanha, estamos começando mais uma edição do programa Controle Externo aqui pela Rede Alesp, para você que nos acompanha toda sexta, 21 horas, uma edição nova do nosso programa que, como o seu próprio nome, é autoexplicativo, fala sobre as atividades do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e das pessoas que fazem a atividade do controle externo aqui no território paulista. O meu agradecimento a você que nos acompanha em mais esta edição, não só pela Rede Alesp, mas também pelas TVs Câmaras de todo o Estado de São Paulo, pelos canais comunitários aqui do Estado também, nessa parceria da Rede TCESP que leva os nossos conteúdos para todos os lugares. E também para você que está me assistindo nesse momento pelo YouTube. Peço que você inscreva-se em nosso canal para você compartilhar, curtir, comentar os nossos assuntos e levar à frente e adiante tudo aquilo que nós fazemos por aqui. Em nosso canal no YouTube, fica o convite para você que já está nele ou que vai visitá-lo, nós temos muito conteúdo. O nosso programa, outras produções, mini documentários, nós temos reportagens, lives, cursos, além da transmissão às terças e quartas-feiras das nossas sessões do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo ao vivo. É um prazer estar aqui em mais uma edição. O nosso programa também está presente na podosfera mundial. Se você, assim como eu, é fã de podcasts, pode procurar no seu agregador Podcast TCESP e você vai encontrar os nossos conteúdos também por lá. Essa que já é a quarta temporada do nosso programa e estamos aqui sempre trazendo pessoas que fazem a diferença. Deixa eu aproveitar e apresentar o meu convidado de hoje do programa Controle Externo, que é o procurador Rafael Antônio Baldo, procurador do nosso Ministério Público de Contas. Doutor Rafael, muito obrigado pela disponibilidade em conseguir um tempo na agenda para falarmos sobre assuntos tão importantes. Seja bem-vindo. Olá, Fernando. Tudo bem? Eu que agradeço o convite, a oportunidade de participar do programa. Acho que vai ser bem profícuo, bem interessante a nossa abordagem do tema. Eu fico muito feliz, Rafael, porque é uma das pessoas que eu admiro nesse tribunal, do tempo que estou aqui, pela qualidade dos trabalhos, pelo interesse em sempre estar ligado, aquela pessoa que dedicada aos estudos, né, às práticas, e nós vamos ver aqui, inclusive, autor de livros. É muito bacana, fico muito feliz de verdade que você esteja aqui hoje. Obrigado pelo apoio. Muito bem. Deixa eu apresentá-lo então ao nosso público, para quem não conhece. Rafael Antônio Baldo é procurador, como disse, do nosso Ministério Público de Contas desde 2012. Anteriormente, era promotor de justiça no Ministério Público do nosso vizinho estado do Paraná. Concluiu o doutorado em Direito Financeiro pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, também Master in Global Rule of Law and Constitutional Democracy pela Università degli Studi di Genova, Itália, não é? Mestrado em Direito Público pela Universidade Federal do Paraná e especialização em Direito Administrativo pelo Instituto Romeu Felipe Bacelar, com graduação em Direito pela Universidade Federal do Paraná. E como eu disse, dessa parte de produção de conteúdo, é autor das obras Novos Horizontes para a Gestão Pública, História do Orçamento Público nos Paradigmas da Legalidade, da Economicidade e da Legitimidade, Técnicas do Orçamento Público, Funções, Procedimentos, Formas e Conteúdos e Teorias do Orçamento Público, Natureza Jurídica, Planejamento e Jogos Orçamentários. Rafael Baldo, muito jovem, mas com uma carreira... Começou muito cedo, é isso, né, doutor? Pois comecei cedo. E isso credencia, com todo esse currículo, a estar onde está hoje. E como eu mencionei, doutor, na passagem do currículo, o senhor escreveu uma trilogia de livros sobre orçamento público, que é um assunto que faz parte do nosso dia a dia, né? E como procurador do Ministério Público de Contas, a gente sabe que esse tema talvez já seja até uma vocação, é uma coisa que é natural, que está no nosso DNA por aqui, mas eu gostaria de saber da história do lançamento desses livros tão completos e como que o senhor acha que essas publicações podem ajudar sobre temas tão importantes, né, para o Estado e para a administração pública como um todo. Claro. Eu me interessei pelo tema do orçamento público num contexto acadêmico em que eu buscava aprimorar a ideia de gestão pública. Uhum. Meu mestrado no Paraná já tinha sido abordar novas técnicas de gestão pública em favor da eficiência, da efetividade. E faltava um outro pedaço, um outro elo dessa história, que era o custo da administração pública. Então, por um lado, se o direito administrativo ele se preocupa com essa eficiência da gestão
E do agir administrativo, de outro lado, o direito financeiro, sobretudo o orçamento, ele traz essa ideia de otimizar os gastos destinados. Então, quando a gente fala de gestão pública, nós temos essas duas dimensões. Por um lado, a parte administrativa, muito regulada pelo direito financeiro, e essa parte mais da qualidade do gasto, disciplinada pelo direito financeiro e pelo orçamento. Foi nesse contexto que eu resolvi fazer um doutorado na USP nesse tema, né? O tema do orçamento público, ele é muito central no direito financeiro, ele desperta há séculos, ele desperta o interesse de vários estudiosos, talvez por sua repercussão prática, pela sua relevância nesse check and balance, nessa tripartição de poderes, o funcionamento da tripartição dos poderes. E foi nesse contexto que eu me deparei com o tema, me apaixonei pelo tema, lógico. O tempo que eu já vinha trabalhando no Tribunal de Contas foi fundamental para escolher esse tema, sobretudo porque eu percebo que o nosso trabalho aqui no Tribunal de Contas, ele toma como ponto de partida em vários momentos essa ideia de orçamento público, de aspirar a riqueza da população na forma de tributos e devolvê-la, essa riqueza, na forma de gastos públicos que são autorizados no orçamento. E foi assim que eu me dediquei ao estudo do tema, eu fiz um doutorado na USP e ao longo desse período eu resolvi estudar, a minha ideia original era vincular exatamente gestão pública e orçamento. Só que ao começar a ler toda a bibliografia do tema, eu percebi que o tema era muito mais complexo do que eu a princípio imaginava. Eu percebi que precisava primeiro fazer um recorte histórico, depois fazer uma análise mais dogmática mesmo, de lei, leitura de lei, dessa parte de regulamentação, e por fim fazer uma análise da teoria. E então, esse trabalho foi um trabalho de fôlego, acho que ao todo o trabalho deu quase 1000 páginas, Puxa. E ficaria um livro muito grande. Eu tentei publicá-lo um livro único e eu tive certa dificuldade, porque hoje em dia o mercado editorial é muito difícil. Você emplacar um livro tão grande, né, e de um tema tão nichado. Então, foi aí que eu tive a ideia de cindir a obra, a tese de doutorado, em 3 livros, cada qual abordando um tema distinto. E aí, com isso, eu poderia estimular a leitura por diferentes tipos de leitores. Existem aqueles que querem ter uma visão mais genérica, mais ampla, por exemplo, ciência política, sociologia, possivelmente se interessariam mais pela essa análise global do tema, principalmente na parte da história. O segundo, mais dogmático, aqueles que trabalham no dia a dia, o gestor público, os vereadores, os prefeitos, os funcionários públicos, setor de contabilidade, já se preocupam mais com a parte dogmática e formal mesmo, de como elaborar, aprovar, executar um orçamento e controlar um orçamento. E, por último, a parte bem doutrinária, de estudar como que a doutrina tem respondido às mudanças de fato e de direito ao longo dos séculos. O objetivo da doutrina, afinal, se não, é tentar enquadrar essas alterações que acontecem, né, nos fatos e na norma. Poxa, mas realmente, organizar tudo isso, realizar tudo isso é um trabalho. Conseguir dividir também um trabalho, conseguir fazer essa divisão de uma maneira desse jeito. Agora, o direito administrativo, doutor Baldo, e o direito financeiro, eles devem andar ali, né? Não dá para dissociá-los. Obviamente, são áreas diferentes, mas são complementares, eu posso dizer dessa maneira, para o gestor público entender isso? Com certeza. Sabe o que é interessante? O gestor público é aquele que sente no dia a dia o quanto essas duas áreas estão imbricadas. Porque verdade. ele está ali, ele tem que lidar com o direito e tem que lidar com o dinheiro. Como ele vai gastar o dinheiro? O problema é que no mundo acadêmico, a gente percebe o quê? Até mesmo por conta das ementas, todas essas matérias são compartimentadas. Então, quando a gente aprende isso na graduação ou mesmo numa pós-graduação, a gente aprende de uma maneira muito fragmentada, sem se debruçar muito sobre essa interpretação sistemática de cruzar as diferentes áreas de conhecimento. Então, no direito administrativo, por exemplo, muitos administrativistas, eles pensam nas formalidades que levam a uma realização de uma licitação, de uma contratação pública, mas muitas vezes eles não concatenam essa licitação, esse contrato específico, num prisma mais abrangente de planejamento estratégico do poder público, com as políticas públicas de longo prazo, de médio, e também não estudam essa repercussão do gasto público ao longo da execução orçamentária, ao longo do exercício financeiro. Então, essa ideia de unir, né, por isso que eu achei interessante aproximar e complementar esse outro lado do direito financeiro com o orçamento.
para a gente chegar nos dias atuais, eu vou pedir aqui um esforço, um exercício, até inglório o que eu vou pedir, mas pelo tempo de televisão a gente tem que trabalhar dessa maneira. É possível, doutor, conseguir um panorama histórico sobre o surgimento e a evolução do orçamento público até chegar no modelo que a gente tem hoje aqui, que a gente vê hoje no nosso país, por exemplo? Eu acho interessante a abordagem histórica porque ela permite familiarizar um pouco com o tema. Quando a gente fala de orçamento público, muitas pessoas elas remetem a uma série de números, de burocracias, de uma parte bem delicada, difícil de entender. Mas a gente não pode esquecer que o orçamento público, por mais complexo que ele seja, ele tem vários pontos em comuns com o orçamento da família, das associações, das empresas. E tudo isso tem a sua origem lá atrás, em 1215, eu diria. Na Magna Carta. Então, realmente, eu fui cruel em pedir que você seja breve para fazer isso. Ok, 1215. Certo. Na Magna Carta de 1215, ela surgiu exatamente com a ideia de que o rei ele não poderia cobrar um tributo sem autorização, sem uma representatividade na hora. Então, a partir do momento que se cobra uma autorização, que se exige uma autorização do rei para a cobrança de tributos, de receitas extraordinárias, sobretudo aquelas relacionadas ao custeio de despesas militares, a gente tem o que? A gênese do constitucionalismo moderno e, ao mesmo tempo, a ideia central de orçamento. Então, a gente percebe que a ideia de orçamento, o Instituto Orçamento, ele é fundamental para o nascimento do Estado moderno e para o nascimento do constitucionalismo moderno. É assim que surge até a ideia de tripartição de poderes. Na Revolução Gloriosa, na Inglaterra, do século XVII, 1689, nós já temos um segundo momento em que, para além da cobrança, da necessidade de controlar as receitas, nós também precisávamos controlar o volume de despesas. Só assim a gente ia conseguir segurar o afã arrecadatório do Estado, né? A gente conseguiria proteger o bolso do contribuinte. Então, controlando a despesa, conseguiria controlar o volume de receitas necessárias para cobrir os gastos da coroa. E foi assim que nós passamos para um segundo grande momento de controle de receitas e despesas, e no século seguinte, com as revoluções liberais, nós temos a consolidação dessa fórmula de cobrança de receitas e despesas que são inseridas num documento único. Esse documento único é exatamente o orçamento público. E a ideia desse orçamento liberal, clássico, era que o volume de receitas fosse igual ao volume de despesas e vice-versa, com um objetivo de controlar os gastos de um Estado que até então era mínimo. Como naquela época não havia difusão de direitos sociais, era muito fácil, ou não era tão complicado, tão complexo, custear o aparato estatal, a máquina estatal. O problema é que ao longo do século XX, a partir da quebra da Bolsa de Nova York, com o crack de 1929, nós temos o quê? Uma crise concomitante no mercado e na sociedade. O mercado ficou em crise, por conta dessa recessão econômica, e ao mesmo tempo a sociedade foi invadida por um mar de desempregados decorrente dessa recessão econômica. Percebeu-se que o Estado precisava ter um papel mais proativo na condução do mercado e da sociedade. Foi nesse contexto que nós assistimos, por exemplo, ao New Deal nos Estados Unidos, Sim. em que o Estado teve uma participação mais ativa. Só que para isso a gente precisa o quê? Arrecadar mais receitas ou realizar dívidas, empréstimos, para conseguir custear esses gastos. E esses gastos serviram exatamente para recuperar, reaquecer a economia e empregar uma mão de obra que estava desempregada na sociedade. Então a gente percebe um papel proativo do Estado nesse período entre guerras que fez surgir um novo paradigma de orçamento voltado não só para a legalidade dos gastos, visando esse equilíbrio formal entre receitas e despesas, mas também uma economicidade. O orçamento público passou a ser utilizado para o planejamento orçamentário, primeiro, da economia. Foi nessa época que a gente falava em produto nacional bruto, o peso do Estado na economia de um país. E mais tarde, depois da Segunda Guerra Mundial, nós temos o planejamento orçamentário da gestão pública, quando surge a ideia de orçamento-programa que vinculava o orçamento-programa à boa execução de tarefas do Estado. E a gente conseguiu usar o orçamento público para medir o quanto o Estado bem executava essas tarefas, visando a consecução de objetivos. Então, esse segundo paradigma ele é muito voltado para a economicidade. O terceiro paradigma surge em 1973. Nós temos, nessa época, a crise do petróleo, internacional do petróleo. Isso acarretou uma nova crise mundial. E, dessa vez, a crise ela foi sentida de uma outra maneira. O Estado já estava grande, inchado, e era necessário que reduzir o tamanho do Estado e reduzir o tamanho da dívida pública.
Foi uma década, anos 70, 80, foram 2 décadas marcadas pelo crescimento da inflação. No Brasil, por exemplo, não sei se você se lembra, nós tivemos Plano Collor, Bresser, Verão, Sim. aquele contexto de hiperinflação. E em todos os países, os ocidentais, eu diria, eles buscaram criar mecanismos de enxugar, de promover o controle do volume total, do déficit operacional do governo e da dívida pública. Então surgiram várias estratégias para segurar a expansão dos gastos públicos. E isso no Brasil foi sentido aos poucos, só depois da estabilização da moeda, a partir de 1994, porque a partir de então ficou mais fácil a gente controlar e calcular o valor do déficit operacional e da dívida pública. Isso acabou gerando o quê? Uma necessidade de controlar essas receitas e despesas, e aí a gente teve o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então a gente percebe que esse último paradigma ele é muito voltado para o controle do volume total das dívidas, das despesas, só que isso o que acontece? A partir do momento que a gente limita o volume de receitas, de créditos disponíveis para alocação, significa que os atores orçamentários disputarão um jogo mais acirrado para distribuir essa verba disponível para alocação. Então a gente começa a perceber uma disputa dentro e fora do Estado. Dentro do Estado a gente percebe o quê? A disputa, por exemplo, os funcionários administrativos, eles querem uma revisão, um reajuste, a concessão de vantagens, pagamento de horas extras. Por outro lado, o órgão central de governo fala, não, precisamos cortar gastos para atingir nossa meta fiscal. Nós também temos as disputas orçamentárias entre os poderes. Nós temos, por exemplo, o poder executivo tentando sempre ampliar a margem de suplementação dos gastos. O poder legislativo tem aumentado nas últimas décadas essa participação cada vez mais ativa no campo orçamentário. Por exemplo, nós temos o orçamento impositivo, que até não existia até 2010, é uma coisa recentemente nova. Novidade. A gente percebe o quê? Esse jogo mais acirrado entre os atores orçamentários. E, por fim, nós temos também a questão da judicialização do orçamento público. Até 30, 40 anos atrás, sequer existia o controle abstrato de constitucionalidade das leis orçamentárias. Ao longo das últimas décadas, a gente percebe uma atuação mais expressiva do Supremo Tribunal Federal no controle das questões orçamentárias. Então, a gente percebe que existe cada vez mais um jogo dinâmico orçamentário entre executivo, legislativo, judiciário, também a própria esfera dos funcionários públicos na disputa pela alocação desses recursos. Se, dentro do Estado, a gente percebe essa disputa acirrada pela distribuição das verbas disponíveis, ela também ocorre quando a gente percebe que o Estado precisa dividir esse dinheiro disponível, o pouco dinheiro disponível, com as demandas do mercado e, por outro lado, com as demandas da sociedade. A sociedade civil cada vez mais pede o quê? A implementação de direitos sociais. Uhum. E isso traz consigo uma pressão sobre o orçamento público, que precisa implementar as políticas públicas setoriais que foram difundidas pelo Brasil, principalmente após os anos 90. Nós temos ECA, criança, adolescente, o consumidor, o Estatuto da Cidade, saúde, educação, resíduos sólidos, mobilidade urbana, meio ambiente. Olha quantas pautas que a gente tem pressionando, né? Todas essas políticas públicas acabam trazendo consigo a necessidade de alocar dinheiro para execução e implementação desses direitos. E nós temos alguns dispositivos, né? Eu queria falar um pouquinho sobre isso agora, doutor Baldo, porque nós temos aqui no Brasil alguns instrumentos como o PPA, que é o Plano Plurianual. Nesse ano nós temos o primeiro exercício de mandato de muitos prefeitos, então alguns em primeiro mandato, outros recomeçando, né, novas gestões. Esse tema do PPA ele é muito recorrente agora, porque traz isso para o debate. Qual que é a importância, como eu falei, né, desses dispositivos, de uma ferramenta como essa, para garantir que o orçamento ele reflita as prioridades, inclusive de longo prazo, e também as metas fiscais, porque não dá para o gestor pensar naquela coisa imediatista do meu mandato. Você tem que pensar em coisas estruturantes, estruturais, né, para o resultado daquilo como política pública, né? E como é que o plano plurianual ele pode trazer dar substância a isso? Ah, claro. Essa pergunta é muito pertinente e tem a ver com o finalzinho da pergunta anterior. O PPA, primeiro que nós estamos no primeiro ano do mandato, isso, ou seja, é um tema que está na ordem do dia. O primeiro semestre está terminando, é a época do Poder Executivo Municipal terminar de elaborar sua proposta de PPA para remessa ao Poder Legislativo, à Câmara dos Vereadores, para aprovação do PPA. E o PPA, uma grande finalidade dele, é exatamente selecionar
aqueles objetivos, as políticas públicas setoriais de longo prazo, as metas da saúde, da educação, de resíduos sólidos, e transportar para um prazo de 4 anos aquelas metas que foram fixadas em 10, Sim. 20 anos, num prazo muito maior. Então, o PPA ele tem a função de recortar esses objetivos que constam de políticas públicas setorizadas, setoriais, e traduzir esses objetivos em termos de diretrizes e metas. E essas diretrizes e metas, não só para as despesas de capital, para a consecução dessas políticas públicas, mas também para os programas de duração continuada. Então, com isso, a gente consegue já fazer um planejamento estratégico. Se a gente usar bem o PPA, a gente pode transformá-lo numa ferramenta de gestão pública, né, para promover a eficiência do gasto público. Olha aí a gente promovendo essa fusão do direito administrativo e do direito financeiro. Exatamente. Né? E planejamento é tudo, né, doutor? Sim. É uma coisa que serve para a sua casa, você que está nos assistindo agora. Né? A gente planeja tudo, não é? Você não planeja como é que vai ser os gastos da sua casa, se vai dar para fazer aquela viagem, ou se a viagem vai ter que ser mais curta, ou no destino mais barato. Todo um planejamento. Isso também serve para empresas privadas e também para toda a área pública. Agora, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela também é importante nesse momento porque a gente vê muitas notícias sobre reforma para controle da dívida pública, ouvimos muito falar sobre arcabouço fiscal, que é um palavrão que as pessoas ouvem por aí, reforma tributária, que é um assunto que esteve e ainda está na pauta. Nesse quadro, qual que é o papel da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, no controle e também para a sustentabilidade da dívida? Interessante. Você mesmo disse que o orçamento das pessoas, das famílias, eles precisam cotejar os seus sonhos, suas metas de vida, Sim. com o dia a dia, com o orçamento. A ideia da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, é exatamente cotejar aqueles objetivos, diretrizes e metas de 4 anos para verificar a possibilidade de sua implementação no exercício seguinte. Ela tira uma fotografia fiscal para verificar se o poder público tem condições, fôlego financeiro, para executar aquelas metas, aquelas diretrizes do plano plurianual. Então, na verdade, a LDO ela é como se fosse, traduzindo uma linguagem bem simples, uma espécie de raio-x das finanças públicas, porque ele faz uma análise bastante global dos ativos e dos passivos financeiros de um ente federativo, do poder público, para verificar se eu vou conseguir executar. E às vezes você está tão ruim das pernas, o poder está tão ruim das pernas que ele não consegue não só não executar alguns sonhos, algumas despesas de capital, como ele precisa segurar o freio. Ele precisa, não podemos gastar, vamos segurar o freio, precisamos criar mecanismos para controle dos gastos e também precisamos criar mecanismos para aumentar a nossa fonte de receita. É a avaliação dos ativos e dos passivos. Por exemplo, o poder público pode falar, olha, a gente está ruim das pernas. Então, o que a gente pode fazer? Então, vamos verificar quais são as fontes de receita. Vamos fazer uma revisão das nossas renúncias de receita. Vamos verificar se o município, como é que andam todas as leis que concederam isenções fiscais, benefícios. Vamos rever, por exemplo, a base de cálculo do IPTU, criar novas formas de receita para custear futuras despesas. E na parte dos passivos, verificar como anda o pagamento da dívida pública, evitar a rolagem dessa dívida, porque isso traz consigo mais encargos, mais juros. Se na vida privada a gente precisa tomar cuidado, por exemplo, para não cair no cheque especial, o rotativo do cartão. O rotativo do cartão, que é péssimo. A mesma coisa no poder público. A gente precisa segurar o freio. E quando isso acontece, a gente deflagra vários mecanismos que são acionados por força da Lei de Responsabilidade Fiscal e que são disciplinados exatamente pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Quando a gente fala de metas fiscais ou descumprimento das metas fiscais, isso pode acarretar o contingenciamento dos gastos durante o exercício financeiro. É como se falar, para tudo, a gente não tem dinheiro em caixa, não dá para sair gastando. É estancar. Exato. É um torniquete que é feito, né? Fecha a torneira. Fecha a torneira, né? É uma coisa realmente bárbara. Agora, no nosso lado aqui, nós temos, e você já falou pelo menos uma ou duas vezes na nossa conversa, sobre efetividade. E aqui nós temos o nosso IGM, o Índice de Efetividade da Gestão Municipal, que busca justamente isso, avaliar a qualidade do gasto público. Como que os conceitos de legalidade, de economicidade, de legitimidade se aplicam a essa análise do IGM? Essa questão da efetividade, da qualidade dos gastos públicos também está amarrado nessa sequência orçamentária.
ao longo da nossa entrevista, nós já abordamos esse caráter mais geral, Sim. panorâmico do PPA, como a LDO vai verificar a possibilidade de implementação futura, iminente dessas questões, e, por fim, a gente vai materializar essas receitas e despesas na lei orçamentária anual. Só que a gente precisa ir muito além da simples autorização do gasto. Essa questão da mera autorização dos gastos, em que a gente verifica aonde o poder público vai gastar, vamos comprar cadeiras, vamos comprar mesas, vamos pagar pessoal. Hoje, em tempos de qualidade do gasto e de necessidade de promover a eficiência da gestão pública, a gente precisa ir além. E o orçamento anual, a lei orçamentária anual, ela tem um mecanismo muito poderoso para instigar esse avanço da eficiência na administração pública, que é a classificação orçamentária por programas, ou a classificação programática. Essa classificação programática ela é tão importante que ela consegue amarrar esses programas, essas diretrizes que constam do PPA, à LOA e também ao IGM. Por que eu digo isso? O objetivo do IGM, no nosso trabalho aqui de controle externo, é verificar exatamente como o poder público tem implementado essas políticas públicas setoriais. Nós temos IGM fiscal, meio ambiente, saúde, educação, que exatamente eles compilam essas diretrizes, objetivos gerais de políticas públicas nacionais, estaduais e municipais, e transforma isso em índice que é avaliado pelo Tribunal de Contas. O gestor público, ao analisar o relatório feito pelo Tribunal de Contas, ele pode considerar os apontamentos da fiscalização e retroalimentar o seu ciclo orçamentário, levando em conta as diretrizes, as observações tecidas pelo Tribunal de Contas. Então, o IGM ele pode servir de ferramenta para a orçamentação dos próximos PPAs, das próximas LDOs e das próximas LOAs, das leis orçamentárias anuais. Então, uma ferramenta que está aí disponível não só para o poder público, mas também para o cidadão, né? Sem dúvida, sem dúvida. Aqui a gente já falou hoje, doutor Baldo, sobre bases importantes do orçamento público. A gente falou de PPA, a gente falou de LDO, a gente falou de LOA, mas quais ferramentas existem para que o orçamento seja alterado quando surge, por exemplo, uma nova demanda social, que alguma coisa precisa ser feita, que não estava previsto anteriormente, porque excepcionalidades podem acontecer. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, uma catástrofe. Pandemia. A pandemia, as chuvas no Rio Grande do Sul. Você não está contando com aquilo, você não conta com esse tipo de evento no seu plano plurianual, você não conta com isso em absolutamente nenhum lugar. Como é que a gente pode... Existem dispositivos para ser abarcado no orçamento público que já está andando, já está em execução? É interessante como a vida ela se impõe e ninguém segura a força da vida. Por mais que a gente planeje uma série de instrumentos abstratos para tentar regular e prever nosso futuro, como a ideia da PPA, da LDO e da LOA, Sim. O advento da realidade, do mundo da vida, ninguém consegue segurar a força dos fatos, né? Isso ficou muito claro, por exemplo, antes da pandemia nós tivemos a elaboração de teto de gastos, não sei se você lembra de 2015 Sim. a 2020, veio a discussão muito grande de teto dos gastos. E era um teto rígido. Adiantou? Não adiantou. Veio a pandemia, não teve teto de gastos que segurasse a explosão de gastos públicos que foram fundamentais para lutar contra a pandemia. Foi uma guerra, né? Uma guerra em favor da saúde. Vidas. Exatamente. Então, ali não tinha, a gente teve que se entregar a necessidades imprevistas, urgentes do mundo da vida. E é por isso que o orçamento público, ele também existe a possibilidade da gente promover alterações ao longo do exercício financeiro. E essas alterações, elas ocorrem por meio da abertura de créditos adicionais, de 3 categorias. Suplementares, para você reforçar uma dotação que já existia na lei orçamentária, você só calculou errado a quantidade de dinheiro para aquele gasto. Depois nós temos os créditos especiais, você não tinha previsto na sua lei orçamentária aquele gasto específico. Então você precisa de uma nova autorização do legislativo para aquele gasto. Por exemplo, você não previu a realização de obras emergenciais para a reconstrução de uma barragem rompida por conta das chuvas sazonais de verão. E por fim nós temos aqueles gastos urgentes, que são os créditos extraordinários, exatamente esses, por exemplo, de calamidades. Né? Então, esses 3 créditos adicionais, os suplementares, os especiais e os extraordinários, eles servem exatamente para encampar, trazer para o orçamento público novos fatos que surgiram ao longo do exercício financeiro. E isso inclui, inclusive, isso tem a ver com a ideia de encampar, trazer para o orçamento municipal as verbas que surgiram, que foram transferidas ao longo do exercício financeiro, por exemplo, por força das emendas PIX. Quando, por exemplo, um deputado federal ele consegue destinar um certo verbo, um certo valor para um município específico,
a gente tem ali, por exemplo, uma transferência especial para compra numa ambulância, por exemplo. Só que a gente precisa trazer isso para dentro da lei orçamentária municipal. Então, por isso que essa transferência especial, ela vai gerar uma despesa que precisa ser encampada, trazida para dentro do orçamento, e isso vai ocorrer por meio da abertura de um crédito adicional. Com isso, a gente consegue fazer o quê? Garantir essa rastreabilidade do dinheiro público, que foi o que gerou a grande discussão em 2020 e 2021, naquele esquema do tratoraço, que foi abordado pelo STF, pelo Tribunal de Contas da União. Garantir a rastreabilidade. E é nesse caminho que tem trilhado o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo ao longo dos últimos exercícios financeiros. Ele tem se preocupado mais com o levantamento não só da origem, mas também da aplicação das verbas atreladas às emendas PIX. Doutor Baldo, nosso tempo é curto, mas eu queria muito ouvir um último assunto, que é um destaque que o senhor dá à importância do accountability. Que eu fico muito feliz porque é uma área que eu falo que tem um pouquinho a ver com a comunicação, que é a minha área, porque nós falamos de transparência, né? Até na própria Atricom, nós temos alguns momentos, né, no marco de medição, de desempenho dos tribunais, a accountability fica junto ali com comunicação. Na prática, o que é accountability? Como é que o Tribunal de Contas e o Ministério Público de Contas promove essa questão da transparência, que é uma das coisas que a gente tanto exige aqui dos recursos públicos, garantindo que o orçamento acabe sendo executado da forma mais eficiente possível? Como ponto de partida, a gente não pode esquecer que accountability, junto com responsiveness, são os dois pilares de uma democracia material. Hoje, quando a gente fala de democracia, muito além daquele ditado liberal, one man, one vote. Uhum. Democracia hoje é exatamente conseguir controlar o gestor público e o que ele faz em favor da sociedade. É uma materialização mesmo da Exatamente. democracia. E quem garante isso são esses dois pilares. De um lado, a gente tem accountability, que é verificar por diferentes formas, dimensões de controle, como o agente eleito, o político eleito, e o gestor público, o agente público, vai realizar essas receitas, despesas, a atuação administrativa. E num segundo momento, nós temos a segunda atuação, o segundo pilar, que é o responsiveness. A partir das informações levantadas nessa primeira fase de accountability, de prestação, de levantamento, monitoramento dos dados e prestação de contas, nós temos o momento subsequente de responsiveness, de julgamento de todo esse arcabouço, dessas informações que foram levantadas, garantindo com isso o quê? Essa prestação de contas para o cidadão. E quando a gente fala de accountability, existem diferentes formas de controle. O primeiro deles, a primeira dimensão seria o controle social, aquele garantido pela lei de acesso à informação, pelo serviço de informação ao cidadão, pelos canais de denúncia, ouvidorias, compliance. Todos esses mecanismos são as primeiras formas de garantir essa promoção da accountability em favor do cidadão. Depois nós temos o controle interno, que é realizado pelo próprio poder público. Cada vez mais o Tribunal de Contas tem avançado para exigir um relatório definitivo das atividades. Esse relatório é fundamental exatamente para a elaboração daquele orçamento-programa que vai retroalimentar o PPA. Exato, está tudo atrelado. Tudo. E aí, no momento subsequente, nós temos o controle externo, que é o nosso trabalho no Tribunal de Contas, de levar em consideração tudo isso que foi levantado nas fases anteriores, né, de portal da transparência, execução orçamentária, e eu fico feliz que o Tribunal de Contas tenha avançado cada vez mais para as auditorias operacionais, que também tem a ver com a qualidade do gasto, com os programas. A gente percebe que está tudo conectado. Que bacana, isso é muito bom, e a gente também quer que o controle social seja cada vez mais exercido, né? Que as pessoas tenham, né, esse desejo por saber mais sobre as coisas, que às vezes não são tão difíceis, e aqui nesse programa a gente traz as pessoas para explicar, os profissionais do Tribunal de Contas para explicar de uma maneira muito didática aquilo e para a gente tomar pé daquilo que devemos mesmo. Dr. Rafael Baldo, muito obrigado pela participação aqui conosco, agradeço mais uma vez. Eu que agradeço o convite e fico à disposição. E sempre, quando quiser, só voltar aqui. Nós legal. Temos sempre espaço para comentar sobre esses assuntos tão importantes. E para você que me acompanhou até agora, também fica o meu agradecimento. Mais informações sobre tudo que fazemos no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, acesse www.tce.sp.gov.br. Até o próximo programa.